Olá, pessoal, sejam bem-vindos para mais uma aula da nossa disciplina de História da Educação. E na aula passada nós falamos da educação no período imperial brasileiro. Hoje nós vamos discutir um pouco e ver um pouco a questão da educação no período da chamada República Velha. Vocês lembram que eu falei lá em uma das aulas, quando fomos adentrar na educação brasileira, do Brasil Colônia, eu falei dessa divisão da história do Brasil em período pré-colonial, período colonial, período imperial e, posteriormente, a República, sendo que a República, temos a República Velha, que é de 1800 até 1930, e a partir de 1930 nós temos considerado como Segunda República ou Nova República por alguns historiadores. Mas aqui, da República Velha, a Era Vargas. Vamos ver como isso aconteceu. A educação na República Velha de 1889 a 1930, o ensino elementar nas primeiras décadas do regime republicano, não alteraram significativamente a situação herdada pelaquela educação imperial. Mudou-se o sistema de governo, mas as questões sociais continuaram a mesma, inclusive o processo educacional. Era necessário o aumento da escolaridade para atender às demandas do mercado. Nós já tínhamos aí que se muda o sistema de governo em vista de uma transformação social, uma transformação econômica, de avanços. Então, tinha essa dependência da escolaridade para poder atender o mercado, esse mercado de trabalho. O ensino elementar nas primeiras décadas do regime republicano, isso aqui nós já vimos, né? Então, veja que a década de 1920, nós temos aí um grupo de advogados, médicos, professores e engenheiros que eles estavam convencidos de que, por meio da educação, os problemas econômicos, políticos e sociais do país seriam solucionados, influenciados pelas ideias ou pelas propostas da Escola Nova, que é uma escola que tem base nos ideais de John Gill, que era um professor norte-americano, né? E, decidido com a República, resolveram se organizar. Vejam que esse grupo de professores, engenheiros, profissionais liberais, funcionários públicos, eles resolvem se organizar e levantar a bandeira em prol da educação. Por que isso acontece? Nós temos aí o entusiasmo pela educação nova. Dentro dessa proposta do entusiasmo pela educação nova, ela era composta por profissionais da educação. E eles defendiam justamente a expansão da rede escolar e a desanalfabetização da sociedade brasileira. Então, vejam que esse aqui era a proposta, que eles queriam composto ter essa bandeira aqui da expansão da rede escolar para atender toda a sociedade brasileira dentro desse contexto da desanalfabetização, ou seja, em prol da alfabetização para toda a sociedade. Observe que nós, em contrapartida lá ao entusiasmo pedagógico, nós tínhamos aqui também o otimismo pedagógico, que era uma outra linha da educação. Defendia a melhoria das condições didáticas pedagógicas da rede escolar, defendia os aspectos qualitativos do ensino, mas não se preocupava com relações educacionais e a evolução histórica social da sociedade. Essa aqui era uma linha mais tradicional, que estava mais na mão da igreja, porque, muito embora teve toda aquela movimentação, desde da reforma do Marquês de Pombal, aí vem a Constituição de 1891, que já propõe educação também mais ampla para a sociedade, mas as pessoas que tinham tido acesso à educação faziam parte daquela elite agrária e, consequentemente, pessoas erradicadas religiosamente, né? Então,
esse grupo aqui, que era o mais pertencente à igreja, defendia a qualidade nos aspectos do ensino, mas eles não preocupavam bem com relação aos aspectos educacionais dentro desse contexto socio-histórico da sociedade. Em 1930 a 1933, quando teve toda aquela revolução de 1930, que ficou conhecido como Revolução Paulista, né? E aí nós tivemos um governo provisório, que é o governo de Getúlio Vargas. Nesse governo provisório, dentro dessa revolução, os paulistas, consequentemente, eles perdem aquela batalha, e Getúlio Vargas, que era gaúcho, ele é colocado como governo provisório para estruturar, organizar o país e convocar eleições. Dentro desse contexto, desse governo provisório, nós tivemos aí de 1930 a 1933, e aí houve aqui a Constituição, uma Assembleia Constituinte em 1934. E Getúlio foi candidato a governador e foi eleito. Essa Constituição de 1934 era um texto que contemplava praticamente os ideais daquele grupo de profissionais liberais e professores que erguia a bandeira da educação, de uma educação para alfabetizar toda a sociedade. Veja que aí nós tivemos esse governo de 1934 a 1937, que ficou conhecido como sendo esse governo constitucionalista. Por que esse nome constitucionalista? Porque era um governo que estava obedecendo à Constituição. Aqui, em 1937 a 1945, nós tivemos uma outra plataforma de governo. As pessoas, alguns estudiosos até dizem assim, que é o período da ditadura Vargas, né? Por quê? Era um momento de efervescência ideológica, política, de partidos políticos, era um momento em que socialismo e comunismo ganhavam espaço em algumas regiões da Europa, e aí o Getúlio ele chega a dizer que esse período, para que o Estado pudesse governar, tinha que se eliminar todas essas questões que influenciava ideologicamente a população, e aí é aquele momento que a turbulência lá da questão da Segunda Guerra Mundial, que vai se instaurar a partir de 1939, e, de certo, ele aqui, o que ele faz? Fecha o Congresso e cria uma nova Constituição, chama um pouco de jurista e faz uma nova Constituição, e dizendo que a partir dali se teria um Estado novo. Esse Estado novo que seria governado sem tantas interferências, aí ele fecha o Congresso e passa a governar com os ministros, né? Com 12 ministros. Né? Foi criado o Ministério da Educação e Saúde Pública. Veja que aí cria o Ministério de Educação e Saúde Pública junto para tratar das questões de saúde e educação. Observe que o manifesto pioneiro que aquele grupo de professores e funcionários públicos, eles criaram um manifesto que ficou conhecido como Manifesto dos Pioneiros da Educação. E esse manifesto, as exigências do Manifesto dos Pioneiros, que praticamente estava contido todo na Constituição de 1934, ele sai e o Estado passa a ter responsabilidade na educação como sendo um cooperador na educação na Constituição de 37. Então, o Estado sai do páreo da responsabilidade com a educação e entra só como um colaborador. Veja que foi esse manifesto foi assinado por 26 educadores, considerados líderes dos movimentos de renovação educacional brasileira em 1932. Tinha como proposta a expansão e a qualidade do ensino sob a responsabilidade do Estado. Aí, na Constituição de 37, ela vai por terra. O Manifesto Pioneiro, quarto documento, foi incorporado no capítulo da disposição sobre a educação e a cultura. Na Constituição de 1934, os educadores responsáveis pelo Manifesto dos Pioneiros tiveram como base as ideias de John Gill, né, que apresentava a concepção da escola nova. Né? Até 1937, a educação foi regida pelos ideais do Manifesto dos Pioneiros,
com o Estado Novo, o governo retirou a responsabilidade do Estado com a educação geral, do homem. É o que eu já falei para vocês. Veja que o artigo 30, da Constituição, 125 da Constituição 37, a educação integral de prole e primeiro é o primeiro dever e direito natural dos pais. É a responsabilidade dos pais. O Estado não será estranho a esse dever, colaborando de maneira principal ou subsidiária para facilitar a sua execução, de suprimir as deficiências e lacunas da educação particular. É um momento que abre um espaço para a educação particular, para as instituições particulares de ensino. Nós temos aí a criação do Instituto, de instituições como o INEP, Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos, tem o INL, que é Instituto Nacional do Livro, tem o ESPAN, que é Serviço do Patrimônio Artístico Nacional. Temos o SENAI, a criação do SENAI também, da Era Vargas, Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, o SENAC, Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial. As reformas mantinham o caráter ideológico da Constituição de 37, que era aquele caráter de que o Estado não era responsável pela educação. Assim, nós chegamos ao final dessa nossa aula, desejando a todos vocês bons estudos, uma ótima aprendizagem. Até a nossa próxima videoaula.